Sim, Vitória, entrei ontem com uma ação cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que significa uma ação cautelar, amor? Uma ação cautelar é uma ação de cautela, é uma ação urgente para reparar ou para impedir o tratamento desumano, degradante que o presidente Bolsonaro está sofrendo na superintendência da Polícia Federal com aquele ruído, com aquele ar-condicionado. Você viu que desligaram agora durante a noite? Reconhecem o erro, né? O delegado da Polícia Federal já informou Alexandre de Moraes quando os advogados do presidente peticionaram apontando esse ruído. Eles responderam que não tinha como cessar, porque era o ar-condicionado central. Depois eles complementaram essa resposta dizendo que o ar-condicionado já era desligado das 7 horas da noite. Eu fico imaginando como é que desliga o ar-condicionado central, né? Fica todo mundo sem ar-condicionado nesse período. Mas enfim, a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 3º, diz que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então veja que nós temos uma diferença entre tortura e tratamento desumano ou degradante. A tortura, o que é tortura? 9.455 de 97, a lei fala que o crime de tortura é constranger alguém com violência, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aí, Pitoli, vem assim, ó, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Na letra B, para provocar ação ou omissão ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, quando nós tratamos aqui do artigo 1º da lei de tortura, veja que tem aqui o que nós chamamos no direito de elemento subjetivo do tipo, quer dizer, o dolo, a vontade de praticar aquela tortura, que aqui fica difícil, né? Você provar que um ministro do Supremo tenha vontade, por mais que nós saibamos qual que é a real intenção dessas pessoas, mas fica difícil provar no papel que ele tinha intenção de torturar o presidente. Porém, Pitoli, quando nós entramos aqui no parágrafo 1º do artigo 1º, diz o seguinte: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida. E aquele que se omite, olha que importante, porque aqui pega o delegado da Polícia Federal, aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na mesma pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, caracteriza sim, pode caracterizar ao menos o ato que o presidente está submetido como crime de tortura. Mas mesmo aqueles que defendem que não tem tortura, no mínimo nós teríamos o tratamento desumano ou degradante. Colocar uma pessoa à exposição de ruídos sonoros durante período prolongado, isso é uma tortura. Primeiro passo, entrei com a ação cautelar. Edson, tem na tela? E tem prazo, Bogo, alguma coisa nesse sentido? Tá aqui a ação cautelar, tá? Que foi entrada ontem, que eu entrei em meu nome, que eu posso entrar, qualquer cidadão pode entrar em nome de terceiros. Eu entrei em nome do Jair Messias Bolsonaro, esse é o formulário da petição que eu vou acompanhando. E essa petição, o primeiro passo é a primeira batalha que nós temos, que aí é o mais difícil, eles receberem. Se eles aceitarem, tá? Eles entenderem, por exemplo, que estão presentes os requisitos da urgência, da gravidade, do dano irreparável, quer dizer, é urgente, o presidente está sofrendo agora. Está sofrendo isso todo dia. O dano é irreparável, meu Deus, ele tem 70 anos de idade, isso aí, dependendo do que acontecer, ele não está dormindo direito, está tendo abalos emocionais, psicológicos, é óbvio que é um dano irreparável. Sim. É grave o caso? Claro que é, tem precedentes aqui da comunidade internacional de outros casos julgados nesse sentido. Então, esses requisitos já foram cumpridos. O esgotamento da jurisdição no Brasil, demonstrei nessa petição que sim, nós não temos como recorrer do Alexandre de Moraes para o Alexandre de Moraes. Então, os pré-requisitos foram cumpridos. Se a comissão aceitar essa denúncia, ela vai pedir informações para o Brasil. E aí começa a ficar interessante. Porque a partir desse momento que a comissão aceita, ela recebe essa ação cautelar minha, ela notifica o Brasil vai ter que prestar esclarecimentos. Você entra como advogado ou cidadão comum? Nesse caso eu entrei como advogado, mas qualquer cidadão pode entrar em nome no CPF. E você é notificado a cada passo? Sim, eu tenho aqui o acompanhamento do processo. Você vai um protocolo? Eu tenho o protocolo do processo, tá. e aqui eu vou acompanhando. Por que é interessante essa construção? Porque essas ações cautelares nós vamos construir. Não é salvador da pátria, não é tic-tac, não tem uma receita milagrosa, não tem nada disso. Ninguém está querendo aqui salvar a pátria. Estou aqui tentando fazer o meu papel. A gente briga muito e cada um tem que fazer o seu. A partir do momento que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela recebe, se ela receber a petição, é uma vitória muito grande. Ela notifica o Brasil para explicar. Aí o ministro o Alexandre de Moraes ele terá que explicar essa questão da Polícia Federal do Ruído
para uma entidade de direito internacional. Aí começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque a Polícia Federal já reconheceu que não tem como acertar. E outra situação que eu coloquei na ação cautelar, o presidente Bolsonaro não poderia estar numa instituição civil. Braga Neto, Augusto Heleno, eles estão, o Augusto Heleno, no caso, ele foi agora domiciliar, sim. mas foi conferido. Por quê? Sim, Porque sim. pelo Estatuto dos Militares, a Lei 6.880, determina que o presidente, como oficial das Forças Armadas, ele não perdeu a patente ainda, ele é oficial. Tá? Da reserva, mas é oficial. Ele obrigatoriamente teria que estar numa instituição militar. E ele foi uma exceção. Os outros militares foram para instituições militares. Você prova que ele é uma exceção. Que ele é uma exceção. Sim. E aqui eu entro também na minha petição, no lawfare, na perseguição, enfim, há uma construção. Se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos receber essa ação cautelar, vai pedir o pronunciamento, a justificativa do Estado brasileiro, e aí começa a apertar um pouquinho, porque não tem como fugir. Como é que o Alexandre de Moraes vai fugir? Vai falar, não, ele está lá, nós demos um protetor auricular para ele. Não tem como fugir. E aí esse caso pode chegar, por exemplo, numa recomendação primeiro da OEA, da Comissão Interamericana, para uma prisão domiciliar ou para a transferência no Instituto Militar, onde cessem os ruídos. Mas, por exemplo, pode partir daí, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, para um tribunal de Haia, por exemplo? Em princípio, o próximo passo da comissão é para a Corte Interamericana. Aí tem poder de sanção no país. Então, dentro da jurisdição da Corte... Não precisa necessariamente sair da OEA. Não, fica na OEA. Ok. Então, a comissão, ela manda a recomendação, ela poderia, por exemplo, de forma cautelar, vendo a gravidade do caso, já recomendar a transferência imediata, tá, para cessar o ruído, ou a prisão domiciliar, ou para uma instituição militar. Se o Brasil não atender, aí o caso pode chegar na Corte Interamericana e, no caso de condenação, ter sanções para o Brasil. Mas o que é importante disso? Para a gente ir construindo e mostrando, olha, está aqui, uma violação dos direitos humanos, uma tortura, um tratamento desumano ou degradante. A gente vai construindo o pilar para chegar lá na frente, quando tiver uma denúncia, como teve a do caso do Pedro Vaca, nós já temos a base. Então eu vejo o seguinte, nós temos que ter estratégia, montando a base de tudo isso e não querer ir direto numa denúncia onde não tem essa base, a comprovação Perfeito, da entendi. tortura. Agora, como eles vão fugir disso, eu não sei. Está feita, então, a denúncia, uma ação cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso da tortura ou do tratamento desumano ou degradante do presidente Bolsonaro. Parabéns pela decisão, Bogão.